aqui tem duas informações importantes. E aí, se vocês tiverem outras também, acrescentem, por favor. A informação que eu tenho até aqui é que o Crespo está treinando com 3 zagueiros. A ideia dele era, já desde o começo, montar o time do São Paulo com 3 zagueiros, e ele está colocando isso em prática nos treinamentos táticos e tudo mais. E por enquanto pelo menos até a última informação que eu tive, era a única informação que ele tinha testado, com 3 zagueiros. Isso quer dizer que, e foi essa palavra que eu ouvi lá de dentro, que a era Ferrarese como lateral direito acabou. Ferrarese não vai mais ser lateral direito, porque agora você vai precisar de um ala jogando na direita, e o Ferrarese vai ser o zagueiro pela direita, mas não na linha de 4, como fazia com o Zubeldia, numa linha de 3 zagueiros. E aí, por isso que o São Paulo vai atrás agora de um lateral direito. Porque não confia, como o Sá estava falando, em deixar só o Cedric, agora com a saída do Igor Vinícius. Talvez o Mike tivesse uma oportunidade aí, mas o menino deu um baita azar, lesionou, tá fora aí entre 1 e 2 meses, então vai perder esse início de trabalho com o Crespo, que poderia ser importante para ele mostrar o futebol dele, né? O Igor Felisberto ainda é mais cru que o Mike, o Ângelo mais cru que o Felisberto, então o São Paulo tá numa situação delicada com o lateral direito, né? E o Ferrarese como ala fica complicado. Então, pelo menos nesse princípio, o que o Crespo vem fazendo é treinar com 3 zagueiros, e aí vai atrás de um lateral ofensivo, né? Que possa ser um ala. Começando dessa vez com você, Sá. O que você acha dessa formação com 3 zagueiros? É a sua formação preferida? E o que você tem de informação também sobre essa busca aí por um lateral? A gente brincou mais cedo que tem que estar no estatuto do clube, o 3-5-2, né? Para mim tem que ser algo estatutário. Técnico que pisa no São Paulo tem que jogar no 3-5-2. Eu sou um grande entusiasta da formação, acho que faz sentido, e faz sentido principalmente porque o Ferrarese pela direita é um cara que estava auxiliando na construção do jogo. Mas na era Zubeldia, ele corria para a linha de fundo para fazer cruzamento. Para mim, perde assim, total lógica você usar ele como esse ala, né, que vai armar o São Paulo do ponto de vista da ponta ofensiva, né? Então, acho que ganha o São Paulo com essa característica, e acho que ganha muito com essa formação de 3 zagueiros, mas é fato que gera uma preocupação para a zaga também, né? O São Paulo hoje, então, teria Ferrarese, Arboleda e o próprio Alan Franco, né, que são os 3 que a gente espera que saiam jogando. Tem o Sabino também com essa formação, e aí esse quinto elemento seria o Juan Tressoldi, que enfim, saiu, foi embora. Então teria Igão, quem sabe o Isaac do Sub-20, quem sabe o Matheus Belém, pelo que eu ouvi não está nos planos colocar o Matheus Belém. Então essa posição ganha também um ponto de interrogação, que é, de acordo com o que eu pude apurar também, um dos alvos nesse mercado por parte da direção, né? Querem mais um zagueiro visto como chance de mercado. Então acho que seria essa questão, né? 3 zagueiros, você vê que na prática você tem que ter 6 à disposição, no seu plantel, para poder variar, né? E isso é um problema, muitas vezes, para o São Paulo. Acho que esse quinto e o sexto podem, sim, ser caras da base, acho que faria mais sentido, mas o São Paulo, nesse momento, entende que precisa de mais um zagueiro, né, já profissionalizado, para ter a temporada. Mas eu gosto da formação e acho que é uma opção, assim, muito, muito forte do Crespo. Acho que esse 3-5-2, assim, é forte, muito me agrada, Éder. Falei do estatuto, mas é verdade. Para mim, é a melhor forma que o São Paulo pode jogar. E a gente acabou de criar 2 problemas pro São Paulo, né? Porque a gente tá falando que o São Paulo não tem dinheiro, e todo mundo sabe, estamos falando isso desde o começo do ano, acho que desde o ano passado, sei lá desde quando a gente tá falando que o São Paulo não tem dinheiro, na verdade. Mas uma formação com 3 zagueiros, eu já falei que tá atrás um lateral direito, o Sá já falou que se tiver mais um zagueiro de oportunidade de mercado, o São Paulo traz, então já são 2 reforços, no mínimo, já estamos falando em 2 reforços. A informação que eu tinha antes da contratação do Crespo é que o São Paulo queria 2 jogadores de lado de campo, né? 2 pontas aí e um camisa 10. Mas agora, se você vai jogar no 3-5-2, não sei se esses pontas continuam aí na mira do São Paulo, ou se, já que o São Paulo não tem tanto dinheiro, trocou-se para trazer um ala pela direita e não um ponta pela direita, mas acho que ainda o camisa 10 continua sendo, assim que vendeu o Alves, vai ser um alvo da diretoria, apesar da dificuldade de encontrar o camisa 10, que a gente bem sabe. Mas é isso, já precisamos então de um zagueiro, de um lateral direito e de um camisa 10, pelo menos. Mas, Pri, o que você acha da formação com 3 zagueiros? É a sua formação preferida também? Tá? A gente vai ter que fazer uma vaquinha aqui, Éder, para contratar tudo isso aí que o São Paulo tá querendo. Cada dia é uma coisa diferente, né? Cada dia aí lesiona, aí mais um, enfim, é uma loucura. Eu, assim como o Gabriel, também estou muito ansiosa para ver esse São Paulo jogar com 3 jogadores na zaga, né? Acho até que no trabalho do Zubeldia, um dos melhores momentos dele foi, de fato, quando ele ousou em jogar com 3 zagueiros. Ao longo do tempo, isso foi se desfazendo, não só por opção, mas também pelas questões que o São Paulo estava tendo ali no seu elenco, de desfalques e tal. E o treinador tem o direito de escolher a maneira como ele entende que o time rende melhor, né? Como a gente não vê o treino, a gente não consegue, muitas vezes, entender a escalação, mas sempre tem, de fato, um motivo para elas acontecerem, né? Isso é fato. Mas, assim, eu sou muito defensora também, e eu acho que para esse time do São Paulo tem tudo para dar certo. Primeiro ponto, apesar da saída do Juan, para mim,
a zaga talvez tenha perdido um pouco no quesito opções, né, como o Gabriel falou, na zaga, mas de qualidade, para mim é o setor que mais tem qualidade de jogadores, é muito, muito bem, a gente já está acostumado a ver aquela zaga jogar, aqueles jogadores, a gente já conhece muito bem, sabe o potencial de cada um, eles são entrosados, independentemente de quem joga, quando troca, seja 3 zagueiros, 2 zagueiros, sempre mantém um nível, talvez não seja sempre o mesmo nível altíssimo de Alan Franco e Arboleda, por exemplo, mas sempre se mantém num alto nível. Então, assim, é o melhor setor do time para mim. Então, para mim, é o setor que tem que jogar as pessoas são boas ali. Então, por que você não usa isso, não usufrui desse seu privilégio de jogar com os seus melhores jogadores ali? Então, só por isso, para mim, já valeria os 3 zagueiros. A gente estava falando das laterais, né? Isso te dá uma opção, apesar do São Paulo precisar desse ala, desse lateral para fazer a função, também tem pontas que podem fazer essa função. Por exemplo, o Ferreirinha poderia ser um ala, então te dá mais essa opção sem tirar muito o cara da posição dele, né? Porque ele não vai ser um lateral, é um ala, joga ali para o lado. E aí, por fim, eu acho que pensando lá na frente, um dos grandes defeitos do São Paulo recente foi, de fato, essa insistência em jogar com 3 jogadores na frente, porque o São Paulo tem, de fato, ali bons pontos. O Lucas Ferreira foi muito bem, por mais que eu acho que ele caiu muito de rendimento nos últimos jogos, mas até aí todo o time caiu, né? A gente não dá para crucificar uma pessoa só, mas tem boas opções, só que não encaixou muito bem, né? E, além de tudo, o cara ali, o centroavante, o top 1 do time, sem o Caleri, eu acho que perde muito, né? E perde muito por conta da formação, que não consegue servir aquele jogador muito bem. Então, quando era o Caleri, o defeito era o Caleri. Aí entrou o André Silva. Quando o André Silva entrava durante o jogo, que aí já mudava tudo, ele era top. Quando ele foi aquele cara que sofreu na pele o que o Caleri sofreu também caiu de rendimento. Aí o Rian, que tem entrado em alguns momentos, não correspondeu também. Então, assim, será que não é o sistema o problema do São Paulo e não o jogador que está jogando ali, que a bola não chega para ele? Então, acho que isso também potencializa de você poder jogar com 2 jogadores lá na frente. E aí sim se tornam várias opções. O ponta, de repente, botar uns jogadores que jogam como meia lá na frente, o centroavante, enfim. Eu acho que, cara, assim, eu acho que a gente não entende de futebol como Crespo, né? Mas, assim, pra mim, parece meio óbvio, cara. Se não der certo, eu vou ficar muito decepcionada. Porque eu olhava o jogo de São Paulo e falava, gente, vamos tentar, sabe? Porque não é possível, tá muito na cara que é isso, sabe? Porque se você botar qualquer cara, o melhor centroavante do mundo ali, ele vai viver uma fase ruim, porque esse sistema não funciona no São Paulo, nesse momento, com esse time, né? Então, eu sou super defensor dos 3 zagueiros por esses vários motivos aqui que eu falei por uma hora, perdão. Fala, São Paulina! Vamos destrinchar um pouquinho aqui a escalação do tricolor, né? Provável que enfrenta o Flamengo essa semana, isso mesmo. Tem jogo do São Paulo esta semana. Isso é bom ou ruim? A gente vai ver quando o jogo chegar. Mais que a gente tá com saudade, isso a gente tá. A escalação que o Crespo colocou aqui no jogo treino que o São Paulo fez ontem contra o Sub-20, né? E teve alguns destaques nesse jogo treino. E a escalação do São Paulo foi essa aqui, ó. A surpresa foi o Arboleda, né? Ter ficado no banco, ter jogado o segundo tempo. Mas a escalação que o Crespo já esboça aí pro São Paulo é essa aqui. Rafael no gol, né? Aí Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Eu tenho um pouquinho, eu não sei vocês, eu tenho um pouquinho de receio quanto ao zagueiro baixo, sendo a referência ali o zagueiro central, né? Eu tenho um pouquinho de resistência quanto a isso. Eu acho que ficaria melhor inverter, né? O Alan Franco, que consegue criar bem, e o Ferrarese centralizado, mas aí o Crespo é quem tá vendo o treino, a gente não dá para questionar agora. E também, quando o Arboleda voltar, pode ser que isso aconteça, né? O Alan Franco jogue ou saia o Sabino, ou saia o próprio Ferrarese. Aí tem que ver qual que vai ser a cabeça do Crespo. Os 2 volantes, já foi falado aí muito, principalmente informação do André Hernan, que trouxe primeiro, de que a dupla que tá treinando nos volantes são Marcos Antônio e Alisson. Ambos aí que já jogaram, né, essa temporada um pouquinho. Até o Marcos Antônio se destacou mais que o Alisson. O Alisson acabou caindo um pouquinho de produção, tava naquela sequência muito grande de jogos seguidos, né, até ficar suspenso. Mas a dupla de volantes dele é essa. O São Paulo tem algumas opções ali. Tem o próprio Pablo Maia, que não voltou bem, mas com esse descanso aí, essa pausa, vamos ver como é que ele volta. Seria interessante também. Pablo Maia é um cara que finaliza bem da entrada da área e pegando a bola ali, uma segunda bola, né? Ele consegue finalizar bem dos volantes do São Paulo, é o que faz mais gols.
tem alguns gols na carreira já, o Pablo Maia. Vamos ver se ele consegue voltar ao seu bom futebol. E aí nas pontas, vocês viram aí a informação de que o São Paulo vai atrás de um ala, porque o Ângelo é muito menininho ainda, muito novo, Felisberto também, o Mike machucou e temos só o Cedric aí desse lado. E do lado de cá, o lado esquerdo, com o Enzo, ou talvez o próprio Wendel possa jogar, porque o Wendel é mais ofensivo. E também esperamos que o Wendel volte, né? Ou que o Wendel chegue depois dessa parada, porque até agora ele não veio. O São Paulo que brigou muito para conseguir o Wendel e ele não fez nenhuma partida assim que você fala assim, pô, essa foi ok. Não teve ainda. Todas as partidas dele foram mal. Então, vamos ver se ele, enfim, estreia no São Paulo. Mas os alas, por enquanto, são esses aí, Enzo e Cedric. E aí o Oscar, nosso meia, voltou, tá recuperado de lesão. O Lucas e o Ferreirinha pode ser que volte no próximo jogo, né? Depois do jogo contra o Flamengo, que é o jogo contra o Red Bull Bragantino. E depois tem o clássico contra o Corinthians, que é a estreia do Crespo no Morumbi com público. E ali a dupla de ataque, Luciano e André Silva foram os que jogaram. Porém, o destaque mesmo ficou por conta do Dineno, que fez 3 gols. Então aí pode ser que durante a semana, o Dineno que vem se recuperando a forma física, né, depois de uma grave lesão que ele teve, durante a semana vai se resolver aí quem vai jogar, se é o Dineno ou o André Silva. O Dineno deu uma boa resposta no treino, no jogo treino, com 3 gols. A bola aérea é a arma forte do argentino em disputa com o artilheiro do São Paulo, o artilheiro que tem 11 gols na temporada, que é o André Silva. Então, vamos ver essa semana aí, tem bastante treino para rolar, vai ter bastante informação saindo. Tem a questão do imbróglio, que o Crespo ainda não foi registrado, porque o São Paulo ainda não se acertou com o Zubeldia. O Zubeldia fora do São Paulo ainda tá causando problema no São Paulo. É incrível, é impressionante, mas espero que o São Paulo resolva. O São Paulo vai ter que pagar, porque de amigável não teve nada esse acordo aí, né? Com o Zubeldia, já foi confirmado que não teve acordo, porque quando ele pediu para sair, o São Paulo não quis. São Paulo esperou 2, 3 dias para resolver sair, e aí ele, que de bobo não tem nada, não quis mais abrir mão da sua rescisão. Então São Paulo tem esse problema aí para resolver também essa semana, para inscrever o Crespo, para ele ficar na beira do campo, né? Treinador do São Paulo ele já só tem aí que se livrar, né? São Paulo tem que se livrar de vez do Zubeldia para conseguir escrever o Crespo. E aí, vocês gostam dos 3 zagueiros? Vocês acham que dá para mudar mais essa formação? Alguém que possa entrar, possa sair, de acordo com as peças que a gente tem, né? Lembrando que o Lucas e o Ferreirinha ainda não pode. Tem o Lucas Ferreira que tá ali, tem como opção. Tem alguns nomes aí que possam entrar nesse time. Então deixe sua opinião aqui nos comentários, beleza? Vou tentar voltar com o ritmo de vídeos aí todos os dias. Tô com um probleminha pessoal aí, meu pai tá internado, então eu não tô conseguindo fazer vídeo, não tô conseguindo me doar o canal 100%, então aos pouquinhos a gente vai voltando, eu vou conseguindo aqui trazer vídeo para vocês. Espero que essa semana tudo volte ao normal e eu consiga, além de meu pai voltar para casa, né, eu consegui aí fazer os vídeos para vocês, beleza? Então, deixa o like aí para fortalecer. A gente ficou um pouquinho sem vídeo, o YouTube acaba dando uma baixadinha nas entregas, então se você deixar o like, já vai ajudar bastante. E vamos bater os 30 mil, né? Tava naquela meta de bater os 30 mil, falta pouquinho, falta 200 e pouquinho, então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? É isso, fiquem todos com Deus, um ótimo domingo e uma ótima semana, que agora é semana de jogo do Tricolor, pra gente matar a saudade. Fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu, fui!